tenho a impressão de que, e pode ser que seja uma impressão minha, as meninas me ajudem aí, ver se é uma impressão minha ou não. Eu tenho a impressão de que o homem tem uma definição de saúde diferente da mulher. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, eu ouço alguns homens falar o seguinte: para que eu vou no médico? Eu não estou sentindo nada. Né? Ou algo como assim, quem procura acha. Né? Eu ouço coisas assim, como se a ausência de doença significasse saúde. Eu não sei se é apenas uma impressão minha, meninas, me ajudem aí, ou vocês têm essa impressão também? Que os homens têm uma definição diferente de saúde. Sim, às vezes sim. Aparenta isso, né? Eu já ouvi muito homem falar assim: para que eu vou no médico? Eu não estou sentindo nada. Então, desculpa, cortou. Não, eu estou bem, não estou sentindo nada, não precisa de médico. Justamente. Então, eu quero começar definindo essa questão de saúde. A ausência de doença não significa saúde. Pelo contrário, tem doenças silenciosas e uma série de situações. E o que é ter saúde? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é um bem-estar físico, emocional, social. Então, é todo um contexto, inclusive emocional. Tá? É um ponto que muitos homens precisam parar para refletir. Não vai dar tempo da gente refletir nessa questão emocional, que é uma coisa que o homem está começando de uma forma tímida, mas está começando a refletir sobre o que é ser homem hoje em dia, diante de vários desafios, a sociedade mudou muito, não é o tema de hoje, mas a saúde é um conjunto, físico, emocional e social, esse conjunto como um todo, e a gente precisa começar a pensar nisso como um todo, de fato. Mas olhando aqui, tendo um olhar mais a questão física, se você dá uma olhada em como está a saúde do brasileiro, não está legal. Se você olhar, por exemplo, mais da metade praticamente está acima do peso, metade praticamente não pratica atividade física em um nível suficiente, metade praticamente acima dos 50 anos tem problemas de hipertensão. E um detalhe, isso antes da pandemia. Com o advento da pandemia, isso aumentou, já estão saindo pesquisas aí que mostram um consumo maior de álcool, um aumento de peso. Veja só, muitas pessoas estão em home office. Aí tem toda essa questão da pandemia, da ansiedade, do estresse, e muita gente desconta na comida. Então, o aumento de peso, com certeza, influenciou. Com relação à atividade física, alguns homens já não tinham hábito, e algumas pessoas já não tinham hábito. E com as academias fechando, com os locais todos fechados, diminuiu mais ainda a frequência, né? Então, assim, coisas que a gente precisa, de fato, parar com a mão na consciência. Isso que eu estou olhando é o seguinte: não estou olhando os fumantes, não falei dos fumantes, não falei dos diabéticos. Então, a saúde do brasileiro, do modo geral, já não era aquela, como na minha terra fala, não era aquela coisa toda. Então, a gente precisa, de fato, focar na prevenção, que é onde acontece, de fato, onde nós devemos gastar a maior parte da energia. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui alguns momentos da vida do homem, para a gente poder falar de algumas coisas, relembrar algumas coisas, aprender outras. Eu coloquei aqui, e para algumas pessoas pode parecer assim: poxa, mas isso é básico, isso todo mundo sabe. Na minha prática, eu percebi que algumas coisas não são, para mim, eram óbvias, para outras pessoas não. Então, eu quero relembrar muitas vezes alguma coisa que você sabe e trazer alguma coisa para as pessoas que não sabem saber sobre aquela situação. Então, eu separei alguns pontos aqui, né, para nós falarmos sobre essa questão de saúde do homem. E uma coisa que eu quero já falar de cara é o seguinte: infelizmente, por todos esses hábitos que nós temos, nós homens, a gente acaba vivendo menos do que as mulheres. Em média de 7 anos e meio. Então, vários fatores que influenciam nisso. Dentre eles, mais dificuldade com relação ao peso. Se você olhar, mais da metade está acima do peso. Se for pegar só essa população, você vai ver que a maioria é homem. Então, dificuldade com peso, dificuldade da alimentação. Então, tem uma dificuldade gigante no consumo de legumes, verduras, grãos, tá? Um abuso maior na questão do álcool, do tabagismo. Volto a falar, chamar atenção para a pandemia, né? Então, o número de pessoas que consomem álcool, a quantidade de álcool, na realidade, que essas pessoas consomem, aumentou.
Uma amiga minha que relatou, que ela mora num condomínio, que se deparou com a situação de que, no meio da semana, ela foi colocar o lixo fora do apartamento, várias garrafas de bebida alcoólica, no meio da semana. Então, o consumo de bebida tem aumentado, de cigarro também. Então, isso vai trazer consequências lá na frente. Mas, fora isso, que esse conjunto de situação que influencia para o homem acabar vivendo menos, entra também a questão mais exposta a acidentes, a violência, doenças infecto-contagiosas. Então, esse conjunto de situação, mais a questão de não fazer prevenção, acaba fazendo com que o homem viva menos. É onde a gente precisa trabalhar. Onde eu vou trabalhar com vocês agora? Um pouco de prevenção e um pouquinho das fases. Então, ao nascer, o que é importante? Se atentar a teste da orelhinha, teste do pezinho, teste do olhinho, do coraçãozinho. Então, esses testes, como eu falei no início, alguém pode olhar assim, mas esse teste é básico. Tem pessoas que não se atentam a isso. Então, vale a pena a lembrança. Outra coisa que é super importante, ao nascer ainda, as vacinas, BCG, hepatite B. Na infância, o que é importante na infância aqui? Se atentar às consultas. Levar, de fato, a criança às consultas. E quais são as consultas que eu falo? Com o pediatra, a primeira consulta entre o 5º e o 15º dia de vida, depois você pode seguir uma orientação do Ministério da Saúde, que aí entra o 1º mês, 2º mês, 3º, 4º mês, 6º mês, 9º mês, 12º, 18º e 24º mês de vida. Essa é a orientação do Ministério da Saúde. Outra consulta que é importante ser feita é ao dentista. Então, entre o 1º e o 3º mês de vida, é super importante. Por quê, muitas pessoas perguntam assim, mas, poxa, como é que eu vou levar o dentista? Não tem nem dente nessa fase e tal. Mas o dentista, ele não avalia só a questão dos dentes, ele avalia a boca como um todo. Algumas coisas que ele pode observar. A questão do palato, que é a parte de cima da boca, o céu da boca chamado, né? Se tem alguma alteração, ele pode olhar a língua, que chama frênulo, que é o nome técnico, fica ali a pelezinha na língua. Isso tudo pode influenciar em quê? Na amamentação. Então, já é um desafio para a mãe de primeira viagem a questão da amamentação. Se tiver essas situações ainda que não foram avaliadas por um profissional, mais dificuldade ainda. Então, assim, é super importante essa questão do dentista também, nessa fase, tá? E aí entra a questão das vacinas. O que eu fiz aqui? Eu coloquei só um lembrete, porque eu acredito, e vocês, não sei se vocês concordam comigo, mas hoje estamos no problema não é o acesso à informação. O problema é a ação, é fazer. Então, 2 motivos. Primeiro, é esse que eu mencionei, e outro, nós temos essa possibilidade de mudança do calendário. Então, como eu falei, o grande desafio não é o acesso à informação. As mães já saem da maternidade, muitas vezes, não, sai sempre, com o calendário de vacina, às vezes um calendário pequeno, outros bonito, grande. E o problema é que você vai olhar 1 ano depois e não tá em dia as vacinas. Tem até aplicativo hoje em dia. Então, como eu falei, o problema não é a informação, o problema é a ação, é pôr em dia, é pôr em prática o que tem que ser feito. Então, fiquem atentos com relação ao calendário de vacina. É super mega importante, vocês estão vendo a questão do coronavírus, está aí essa polêmica da vacina, é super importante ficar atento. Outra coisa que é super importante e deve ganhar a nossa atenção, obesidade da infância, já é uma realidade no nosso país, né? De cada 10 crianças, 3 estão acima do peso. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa pegar a responsabilidade para nós, né? Eu vejo situações assim que me deixam assim preocupado, né? Não me deixo de cabelo em pé porque não tenho, mas pensa bem, olha a situação que eu já me deparei. Eu estava num restaurante e aí chegou uma mãe com uma criança mais ou menos 5 anos, uma criança num Moisésinho, colocou o Moisés em cima da mesa, aí foi servir com a criança, chegou com a criança, de 5 anos mais ou menos, com refrigerante na mão, os pratos, tal. Quem bebeu refrigerante? A criança. O pior não foi isso. O pior é que 5 minutos depois chegou um suco de laranja, natural. Quem bebeu? A mãe. Aí eu estava num bate-papo desse, só com homens, né? Presencialmente, isso foi ano passado, ano atrasado, não me recordo bem. E aí, conversando, falando sobre essa situação, mas um homem falou assim, o rapaz levantou a mão, Abimael, eu não sei o que eu faço. Por quê? Meu filho só quer bobagem. Eu falei, opa, peraí.
quer dizer que você chega com um suco natural, ele olha para você e fala, opa, peraí, não, já estou sabendo que suco de caixinha que é o melhor. Não, não é assim. Quem coloca os hábitos alimentares na nossos filhos? Somos nós. Mas essa correria do dia a dia, às vezes, acaba fazendo com que a gente tome decisões erradas. Produtos industrializados, a gente prefere a praticidade ao invés da saúde, e aí lá na frente vai ser colhido uma consequência disso, para nós e para os nossos filhos. Então é uma coisa que a gente precisa, de fato, ficar muito atento, tá? Aí nós entramos na fase da adolescência, uma fase desafiadora, e eu digo desafiadora tanto para os pais, como para a criança que está entrando nessa fase, porque muito hormônio, né? O mundo mudou muito, e os pais têm que perceber isso, essa mudança. Aconteceu, já aconteceu essa grande mudança. E eu não estou aqui para analisar se está certo ou se está errado, mas mudou. Quer ver? Vamos analisar um detalhe só que mudou, um dos itens que mudou. Volto a falar, não estou analisando se está certo ou se está errado. Vamos analisar só a mudança que aconteceu e o que a gente precisa fazer. Então, vamos lá. Por exemplo, o namoro. Como é que era o namoro antigamente? Pensou como é que era? Agora, como é hoje? Está do mesmo jeito? Mudou muito. Mudou, mas o que não mudou? O que não mudou, muitas vezes, foi a nossa cabeça. Nossos tabus, né? Não mudou. Por quê? Às vezes, eu acho que é impressão só, viu? Às vezes a gente tem impressão, e a vontade, na realidade, né? É mais uma vontade de que se a gente pudesse pôr numa bolha assim, né? Vou proteger o filho, a filha, não só depois da faculdade, depois do cadáver, não sei o quê. E é só vontade que a gente tem. Porque, de fato, tem como fazer essa proteção, essa bolha? Não tem. As informações vão chegar. Ó, a internet está aí, fácil acesso. A TV, os colegas, a música. Então, tá tudo aí. Essa informação vai chegar. E a grande situação é o seguinte, como está chegando? O que eu posso fazer, então, Mel? Trabalhar a qualidade dessa informação. Né? Lá em casa, por exemplo, eu sinto muito, mas lá em casa, eu sinto muito por essa questão não ter acontecido lá em casa. Lá em casa, nunca meu pai chegou para mim e falou assim, Abimael, senta aqui, vamos conversar sobre sexo hoje. Não aconteceu. Entende? Então, essa impressão que a gente tem, e a gente precisa mudar isso aí. Abimael, eu sei que tem, mas é tão difícil, eu não sei como é que faz. Eu não sou especialista também. Tá? Aí entra os especialistas, o médico pediatra, especialista na adolescência, entra o psicólogo, entra vários livros. O fato é que nós não podemos nos omitir dessa responsabilidade. Se não sabemos como fazer, como conduzir, a gente precisa procurar ajuda. Mas, de fato, a gente precisa assumir essa responsabilidade para nós, não deixar na mão de terceiros. Então, trabalhar a qualidade, enfim, é super importante. É uma fase desafiadora, como volto a falar, tanto para a criança que está entrando nessa fase, como para os pais. Então, nós temos profissionais que podem nos ajudar nessa fase. E aí, a fase adulta, muita gente já gosta dessa imagem, né? Já olha o copo de cerveja, teve alguém que falou aí que foi quente, né? Então, um copo desse aí já agrada muita gente, né? Mas o que eu quero chamar a atenção não é isso. O que eu quero chamar a atenção é a uma informação que tem nesse slide que mostra o seguinte. Em 2015, foi feita uma pesquisa pela Sociedade Brasileira de Urologia que mostra que mais da metade dos homens nunca procurou um urologista. Isso me preocupa. Isso me preocupa. Mas quando eu saí para a prática, eu vi que a situação era um pouco mais desafiadora. Eu percebi que tem alguns homens que não fazem ideia o que é um urologista. Entende? Então, é desafiador. E a gente precisa, de fato, trabalhar essa questão. E a responsabilidade que nós temos de levar essa informação é real. A gente precisa, não é só parar aqui, a gente precisa evoluir com essa informação. Tá? Evoluir com essa informação. Uma coisa que é muito importante, tanto na fase adulta como na fase adulta, porque é uma responsabilidade nossa. E na fase da adolescência, é importante de nós, como adultos, incentivar isso aí, que é a questão da vacina do HPV. Por quê, Abimael? Porque o HPV é um vírus, e tem mais de 300 tipos, que ele causa muito prejuízo para a gente. E eu costumo falar o seguinte, o governo já não faz muita coisa por nós. Quando faz, a gente não aproveita.
Eu cansado de ver, ano após ano, a campanha de vacina contra o HPV não atingir a meta. Não atingir a meta. E aí, vários motivos. Nossa, eu já conversei com várias mães e pais e tem vários motivos porque os pais não incentivam. Eu já vi vários, eu vou citar 2 aqui para vocês. Eu já vi situações de pais ou mães falar assim, não vou levar porque você viu, não, tem um efeito colateral na vacina e tal, não ouvi falar. Pessoal, vocês estão me acompanhando aí o processo do desenvolvimento da vacina do coronavírus. A vacina no HPV é totalmente segura. Não vão liberar uma vacina onde traga mais prejuízo. Não vai acontecer. Entende? Então, levou um tempo para que a vacina fosse desenvolvida. Aí, outra coisa, que eu já ouvi. Não vou levar porque eu vou estar incentivando a minha filha ou meu filho a ter vida sexual precoce. Ora, nós falamos que, infelizmente, não tem como colocar em uma bolha. Então, a gente precisa parar para analisar. Principal causador do câncer de colo de útero, HPV, causa verrugas, além do câncer de colo de útero, causa câncer de pênis, câncer de língua, câncer de garganta. E é uma situação onde a vacina pode prevenir os principais tipos de câncer, as verrugas, e nós não estamos aproveitando. Entende? Então é super importante ficar atento com relação a isso aí. E vamos para o nosso tema de hoje. Além disso, as vacinas, tá? Nessa fase adulta, a tríplice viral, reforço duplo adulto. E aí eu começo a falar do tema mais específico do Novembro Azul, trazendo já uma curiosidade para vocês. Por quê? Me perguntaram já sobre isso, eu acabei colocando já aqui no nosso bate-papo. Por quê, meu? Por que novembro? Por que não podia ser janeiro, não poderia ser julho? Por que novembro? Porque, na realidade, já existia, dia 17 de novembro, o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. E aí o que aconteceu? Em 2003, lá na Austrália, começou esse movimento, e hoje é essa campanha a nível mundial, de Novembro Azul, enfim, de combate, e relembrar, na realidade, a importância de você procurar um urologista e fazer o acompanhamento, tá? Então, vamos falar de câncer de próstata. Mas aí, quando eu fui para a prática, algumas coisas me chamaram a atenção. Eu já comecei a falar de algumas, e eu vou continuar falando até o final de várias coisas que me chamaram a atenção. Primeira coisa outra coisa que me chamou a atenção. Já me perguntaram assim, Abimael, e outra coisa, foi hoje teve essa pergunta, hoje, em um bate-papo que eu tive mais cedo, eu não abordei essa questão, mas me veio a pergunta, ela é recorrente, né? Falaram assim, Abimael, a mulher também tem próstata? Então, assim, por que fazem essa pergunta? Da última vez que foi presencial que me fizeram essa pergunta, eu achei interessante, eu falei, mas por que você está perguntando? Não, porque, veja bem, o homem também pode ter câncer de mama. Pode ou não pode? Pode. Porque nós temos mama atrofiada ali e tal, mas pode ter 1% de chance de desenvolver, mas tem ou não tem? Tem, beleza. E a mulher, de repente, não tem a próstata, ela é atrofiada e tal, de alguma forma ali. Já me perguntaram isso. Né? Mas não, é um órgão exclusivo masculino. Uma outra coisa que me perguntam, é recorrente também, ou às vezes não me perguntam, às vezes eu mesmo pergunto para o pessoal e eles têm dúvida disso. Onde fica a próstata? Muitos homens, muitas pessoas pensam que tem a ver, não, fica ali no canal anal. Não, pessoal, não fica ali. Vamos lá, acompanha meu mouse aqui. É essa estrutura aqui em forma de maçã, né? Aqui a bexiga, tá ok? Aqui em cima. E essa estrutura aqui abaixo da bexiga, em formato de maçã, é a próstata. A uretra passa bem no meio dela e o ânus fica aqui. Então, o exame de toque é feito, sim, através do ânus, onde o médico consegue apalpar essa região, que é onde acontece mais de 90% dos casos de câncer. Ok? Grave essa informação, a uretra passa bem no meio dela, lá na frente nós vamos falar sobre isso. Então, um pouquinho de anatomia, fisiologia aqui, ninguém vai ficar especialista, mas só para nós entendermos algumas coisas e eu trazer para vocês aqui algumas dúvidas que já me colocaram também. Aqui é o testículo, entre várias funções ele produz o espermatozoide, e aí ele é armazenado aqui nessa bolsa chamada epidídimo, aí ele vem por esse ducto chamado deferente, inclusive é aqui que é feita a vasectomia, não é? Ou de uma forma bem simples, vocês entenderem, ou corta ou amarra, tá? Essa estrutura aqui.
E aí já me perguntaram o seguinte, Abimael, se eu fizer essa cirurgia de vasectomia aí, não vou ficar impotente, não? Não tem risco de ficar impotência. Outra coisa que já me perguntaram, Abimael, se eu fizer essa cirurgia, eu vou continuar tendo ejaculação normal e tal? Vai. A única questão é que não vai ter espermatozoide, mas continua normal. Então, continuando aqui. Então, o espermatozoide vem para o caminho aqui e tal. E aí, chegando aqui, a próstata ela vai produzir um líquido chamado líquido prostático. É uma das funções da próstata. Esse líquido, ele serve para fluidificar, facilitar o caminho do espermatozoide até chegar no ovário. E também ele serve para alcalinizar a região da vagina ali. Por quê? Porque ela é ácida. Então, se o espermatozoide, por exemplo, caísse ali sem essa proteção, morreriam todos. Entende? Então, várias funções desse líquido. Uma das funções da próstata é produzir esse líquido e tal. Esse líquido vai juntar com o espermatozoide e vai formar o sêmen. Ok? Maravilha. Vamos adiante. Ninguém vai ficar especialista, é só para vocês terem uma noção de como é que funciona. Falando do câncer propriamente dito, é um câncer de alta incidência entre os homens. É o segundo tipo de maior incidência, pede só por câncer de pele não melanoma, tá? Ele é cerca de 6 vezes mais prevalente no país desenvolvido. Na verdade, aqui tem muito a ver com a questão de diagnóstico precoce. Então, é por essa questão, por isso eles têm esse poder de diagnóstico mais assertivo do que nós. Falando de fator de risco, já entendi que tem uma incidência muito grande, então eu tenho que começar a ficar atento. E o que são esses fatores de risco que podem influenciar de uma forma para desenvolver esse tipo de câncer? Tem que ficar atento. Primeiro, idade. Então, quanto maior a idade, maior a incidência de câncer de próstata. Então, a probabilidade de um homem desenvolver câncer de próstata, ou qualquer uma ou outra alteração na próstata, é muito grande quanto mais velho ele fica, quanto mais idade ele tem, maior a chance, tá? Histórico familiar, então, se teu pai teve ou teu irmão teve, você tem uma chance. Se os dois tiveram, a chance é maior ainda. Etnia, os negros têm uma chance maior. Aí vamos bater na questão da alimentação, que eu já falei, que o homem tem essa deficiência, e aí aqui entra como fator de risco, ok? Consome muita gordura, muita carne vermelha, isso tudo influencia. Pouca verdura, grãos. Entra na questão do sedentarismo e obesidade, que eu já comentei também. É um fator de risco muito forte, não só para câncer de próstata, mas para outras patologias. Aqui eu acho interessante, porque se você previne essa questão do sedentarismo, da obesidade, você vai combater várias situações aqui. Não é bom apenas para o câncer de próstata, mas para várias outras patologias, você acaba prevenindo. Abimael, então eu entendi que a incidência é grande, eu entendi que os fatores de risco são fortes, então eu tenho que ficar atento. Apareceu algum sintoma, eu vou, correr para o médico, porque ali eu preciso ficar atento. Aí entra um detalhe. Na fase inicial não tem sintoma. Aí você pega uma patologia que na fase inicial é silenciosa. Você pega uma população, que somos nós homens, que não temos o hábito de fazer prevenção. O que vai acontecer? O que está acontecendo hoje? Muitos homens morrendo, infelizmente. Então quer dizer que não tem sintoma? Tem sintoma, mas eles já vão aparecer na fase tardia. Aí já vai aparecer dor óssea, porque geralmente é metástase, e a metástase já acontece para os ossos preferencialmente, desse tipo de câncer. Aí já pode aparecer alguns sintomas urinários. Esses sintomas urinários, eu quero fazer um parênteses nele aqui, daqui a pouco, falar um pouco melhor sobre esses sintomas urinários. Eles não são exclusivos do câncer de próstata. Pode acontecer com outras patologias. E eu quero falar de uma para vocês. Tá? Então, vamos deixar um pouquinho lá para frente. Mas pode aparecer o que mais? Infecção generalizada, insuficiência renal, todos sintomas tardios. Porque na fase inicial não tem. E aí, quando você faz um diagnóstico tardio, a chance de cura diminui drasticamente. Drasticamente. Tá? Então, falando dos sintomas urinários, para vocês ficarem sabendo aí, esses sintomas urinários, ele pode aparecer com outras patologias, como, por exemplo, a hiperplasia prostática, que é o exemplo que eu trouxe para vocês. Quais são os sintomas urinários? Dificuldade para urinar, pode ter sangramento, pode ter urgência urinária, pode ter vontade de urinar várias vezes durante o dia ou à noite, porque não faz o esvaziamento total da bexiga. Então, vários sintomas urinários podem aparecer. Eu quero falar da hiperplasia para vocês aqui. Então, aqui é a bexiga, normal, tá? Aqui é a próstata, normal.
A uretra passa bem no meio dela. Aqui, ela aumentada. Não é câncer, certo? Mas causa uma série de situações. Pode causar não tratado, uma série de situação. Aqui, de cara, você já vê o quê? A dificuldade para passar o xixi. Outra coisa que pode acontecer, urgência urinária. Por que pode acontecer isso? Veja bem, ela aumentou aqui, empurra a bexiga para cima. A bexiga empurra a próstata para baixo. Aqui é uma atividade física, praticamente. Quando você vai para a academia, o que acontece com o músculo? Ele hipertrofia, ele cresce, ele aumenta. Aqui, a parede da bexiga é músculo. O que vai acontecer aqui? Aumentar, ela vai ficar bem grossa, essa parede aqui. Só que diferente da academia, que não para. E aí ele vai entrar em fadiga muscular, né? Perder o tônus, ele perde a capacidade, essa força de contração. Então vai acontecer o quê? Ele vai encher até o momento que ela não aguentar mais. E aí, com certeza, você já viu que a situação de um senhor de idade fala assim, eu preciso do banheiro, tem que ser agora, se não for agora, eu posso fazer na roupa. Isso pode ser urgência urinária, né? Então, apesar de não ser câncer, pode causar uma série de situações se não for tratado, né? Chega ao ponto da pessoa ter o risco de fratura de fêmur aumentado, porque pensa num senhor indo várias vezes à noite num banheiro. Já tem uma dificuldade na locomoção. Risco de quê? Queda. Tem situações que pode chegar ao seguinte, pode chegar numa situação de um senhor ele pensa o seguinte, eu vou ao mercado, então é o seguinte, eu vou no mercado, eu vou por esse caminho, porque eu passo num posto de gasolina, tem um banheiro, eu vou no banheiro, aí chego no mercado, vou no banheiro, aí na volta eu passo no banheiro no mercado, passo no posto, chego em casa. Assim, pode chegar a esse ponto. Então, apesar de não ser câncer, pode causar vários transtornos, tá ok? Abimael, então eu entendi que a incidência é grande, que os fatores de risco são fortes, que não tem sintoma na fase inicial. Meu pai do céu, como é que eu faço agora? Para detectar precocemente, porque todo mundo fala que tem que detectar precoce. Se detectar precoce, tem mais de 90% de chance de cura. Aí está o pulo. Detectar precoce. Como é que faz? Então eu tenho que fazer meu PSA todo ano. Não, um pouquinho melhor. Dá para fazer um pouco melhor. Como, irmão? E ao urologista. É isso que a gente precisa pôr na cabeça da gente. E ao urologista. Por que, irmão, você fala isso? Porque cada exame tem uma característica diferente. Eu vou falar do PSA, para vocês terem uma noção. O PSA, o que é? O PSA é um exame de sangue que ele vai analisar uma proteína que a próstata produz, ok? O aumento dessa proteína pode indicar muitas coisas, dentre elas, o câncer de próstata. Só que tem alguns detalhes. Por exemplo, essa proteína ela não aumenta só quando tem câncer de próstata. Ela aumenta quando tem outras situações. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu faço vários acompanhamentos, né? E aí, semana passada, eu estava fazendo um acompanhamento com um diretor de um cliente nosso lá de Goiás. E aí, conversando com ele e tal, batendo um papo e tudo mais. Novo, 35 anos, hein? 35 anos. E ele conversando que teve um problema de infecção urinária e tal, procurou um urologista e aquela coisa toda. E o urologista aproveitou e pediu o PSA. Pediu o PSA e tal, e veio alterado o PSA. Veio alterado o PSA, e aí pronto, ele falou para mim que entrou num parafuso, meu Deus, eu tenho um câncer, será se vai? E aí, ele começou a falar, eu falei, não, mas aí pode ser que, podia ser uma prostatite. Aí ele falou, é justamente o que o médico falou. Prostatite é uma inflamação da próstata. E foi justamente o que ele falou. E era o que aconteceu, foi o que aconteceu. Era uma prostatite. Então, no caso desse exemplo que eu dei para vocês, o aumento do PSA se deu não pelo câncer, é pela prostatite. Entende? Então, e tem um outro detalhe. O PSA, aliás, tem alguns tipos de... Porque essa patologia é muito complexa. Tem umas patologias, tem uns tipos de câncer que evoluem rápido, tem outros que evoluem devagar, enfim. E tem alguns tipos de câncer que eles aprenderam a desenvolver sem alterar o PSA. Então a pessoa vem fazendo PSA, todo ano faz o PSA e de repente aparece com câncer. Então, o que tem que acontecer? Que a gente precisa entender. A gente precisa entender que cada exame é específico para uma situação. E aí, como é que vai acontecer? Você tem ao médico, chega lá, e tem que acontecer dessa forma. Infelizmente, algumas vezes não acontece, mas tem que acontecer assim. Ele vai fazer toda uma análise. Ele vai analisar
teu estilo de vida, ele vai analisar sua idade, ele vai analisar seu histórico familiar, entende? Então, ele vai fazer uma análise completa. E aí, mediante toda essa análise, aí ele vai fazer o quê? Poxa, não, acho que eu vou pedir um PSA para você. Ou ele pode falar, não, mediante tudo que eu vi aqui, tal, eu preciso fazer um exame de toque. Ou então ele pode falar assim, não, eu vou fazer um exame de toque, mas também eu quero uma ultrassom. Ou ele pode falar, não, eu vou precisar de um PSA e uma biópsia. Por quê? Porque cada exame tem sua característica. Por exemplo, não tem como você saber a textura da próstata através do PSA. Assim como não tem como você saber o tipo de célula que tem na próstata com a ultrassom. Então, cada exame tem sua característica, e é o que a gente precisa entender. Eu preciso ir ao especialista e ele tem que fazer uma análise completa. Estilo de vida, idade, etnia, histórico familiar. Então, ele tem que fazer uma análise completa. E, mediante isso, ele vai fazer as melhores práticas para que eu possa ter uma prevenção eficaz. Dentre elas, o exame de toque, que muitos homens têm medo de fazer. Medo, tabu, receio, muita coisa envolve isso aí, é um mistério. Então, assim, mas para quem não fez, algumas questões para você entender um pouquinho desse exame de toque. É um exame rápido, menos de 10 segundos é feito, menos de 10 segundos. É um exame totalmente indolor, tá? É um exame totalmente indolor. E tem outra. Homens, meninas, me dê licença para falar diretamente com os homens agora. É o seguinte, eu gosto muito de partir para esse lado, foi o que eu fiz isso já fiz com várias pessoas, mas me lembro agora do mais recente, e um desses diretores que eu estava fazendo um acompanhamento semana passada, ele, mais de 50 anos e tal, e eu me lembro que ele falou o seguinte, Abimael, ele já faz o exame, né? Já faz o acompanhamento, já fez o exame de toque e tal, ele falou assim, poxa, é cada humilhação que a gente precisa passar. Eu falei, não, vamos lá, vamos analisar comigo aqui. Porque eu acho que o homem ele tem um pouco mais de lógica, tem que ver a lógica da coisa, se não ver a lógica, não vai. E falei para ele assim, vamos analisar comigo aqui, olha só, veja bem, nós vamos precisar fazer esse tipo de exame ali pelos 50, 60 anos, certo? Se você comparar com os exames que as mulheres fazem, vamos pegar um só, o Papa Nicolau, exame ginecológico, o Papa Nicolau, ela começa a fazer quando inicia a vida sexual e vai até o final da vida. Agora, se você não tem noção de como funciona o Papa Nicolau, pergunte sua esposa, pergunte a mãe, a irmã, alguma mulher do seu convívio, para você ver como é feito o Papa Nicolau. Entendeu? Então, assim, se precisarmos fazer, lá na frente. Então, assim, não tem, na minha visão, é o seguinte, não tem base, na plena atualidade, nós estamos morrendo por uma patologia que tem cura, podemos falar isso, porque tem mais de 90% de cura se for diagnosticado precocemente, e a gente está morrendo por tabu, por medo, por receio, porque acha que não dá, entende? Então, nós precisamos, de fato, trabalhar isso. Mas não é só trabalhar isso em nós, mas também nas pessoas que a gente convive. Por que eu falo isso? Tem que trabalhar nas pessoas que a gente convive. Porque eu falo com meu pai sempre sobre essa questão de exames, acompanhei ele no em urologista, acompanho os exames que ele faz, tanto de toque, com PSA e tudo. E a gente todo ano a gente acompanha. E aí, eu conversando com ele esses dias, ele foi um urologista, ele veio aqui em São Paulo, fez uns exames aqui, e voltou para o Goiás, fez outros exames lá, e nós conversando e tal. E aí eu descobri que ele morria de medo da cirurgia. Então, veja bem, eu converso com meu pai sempre, e mesmo assim ele tem medo. Imagina as pessoas que nunca conversam. Né? Eu quero pegar um exemplo aqui, que não é propriamente do câncer de próstata, mas tem a ver com o que eu quero falar. Câncer de mama. Estava fazendo um bate-papo de um cliente, pessoalmente, isso aí, presencialmente, na época que podia. E uma menina nova, ela levantou a mão, chorando e tal, falou que a tia dela tinha falecido. E aí foi contar a história, a tia dela foi diagnosticada com um tumor do tamanho de um limão no seio. E eu pergunto, mas ela não conseguiu perceber? Não, ela conseguiu. E por que ela não falou nada? Não, é porque ela tinha vergonha, ela tinha de falar, ela
eu não tinha vergonha de ficar sem roupa na frente de outra pessoa. Olha só o nível de situação. Olha a responsabilidade que a gente tem. Por que eu digo isso? Quando foi a última vez que você conversou com seu pai, com seu tio, com seu avô, sobre essa situação? De repente ele está passando por um momento, uma situação, onde ele tem um tabu, um preconceito, algum tabu. E aí ele vai deixar para o negócio ser diagnosticado tardio, já é tarde. Então, a responsabilidade é dupla. Trabalharmos com as nossas crenças, os tabus e tudo mais que a gente precisa superar, se a gente precisa. E, além disso, ajudar outras pessoas. Então, é super importante. Então, resumindo aqui, é procurar o urologista. E lá ele vai te direcionar qual que é o melhor método para fazer prevenção. E aí, quando fez o diagnóstico, entramos para o tratamento. Cirurgia, nem sempre vai ser feita a cirurgia, porque, como eu falei para vocês, é muito complexa essa patologia. Existem momentos, por exemplo, tem alguns tipos de tumor que demoram até 10 anos para crescer 1 centímetro. Né? Então, pegar um exemplo seguinte. Chegou um senhor num consultório, expectativa de vida de 10, 15 anos, certo? Foi diagnosticado com câncer, um tumor de evolução lenta. A probabilidade dele fazer a cirurgia é muito pequena. Por quê? Porque provavelmente vai morrer de qualquer outra coisa do que o do câncer. Então, nem sempre vai ser feita a cirurgia. Ok? Quando for optar por essa cirurgia, vai ser analisado uma série de situações. Certo? Muitos homens têm medo da cirurgia, assim como meu pai tinha, com relação à sequela. Porque pode acontecer sequela. Incontinência urinária, impotência. Mas nem sempre vai acontecer. E uma coisa que você pode fazer para ajudar a não ter sequela é cuidar da saúde. As pessoas que fazem atividade física, que têm uma alimentação equilibrada, têm uma boa saúde, a probabilidade, caso precise fazer cirurgia, de ter sequela é muito menor. Tá? Então, cuide da saúde. Radioterapia aqui se divide em várias ramificações, tem vários tipos de radioterapia. Tá? Observação vigilante. Então, é o que eu falei, nem sempre vai precisar fazer cirurgia. Cirurgia combinada com terapia hormonal, tá? Terapia hormonal. Então, tem uma série de situações. O problema hoje não é a questão do tratamento. O tratamento hoje, existem vários. O grande pulo é o quê? Fazer o diagnóstico precoce. É ali que mora a situação. Tem que fazer o diagnóstico precoce, tá? Porque aí tem mais de 90% de chance de cura. E aí, partindo para a parte final já, entra a questão da terceira idade. Aqui você vai colher o que você plantou, ou você plantou coisas boas, ou não tão boas, vai depender. Ou você vai estar curtindo seu neto, ou você vai estar mais tranquilo, ou você, de repente, tem uma diabetes, uma hipertensão, problemas cardiovasculares, assim vai, tá? Tudo vai depender do quê? Do que você está plantando hoje. E eu pergunto, qual o legado que você quer deixar como homem? Um homem que se cuidava e tal. Eu acredito que sim, eu quero acreditar que é esse legado. Agora é o seguinte, as suas atitudes hoje estão de acordo com o legado que você quer deixar? Fica essa pergunta para reflexão. E eu quero fechar com essa telinha aqui, falando das recomendações finais aqui. Avaliação com o clínico, anualmente, tá? Tem gente que fala assim, mas eu não estou na idade de preocupar com isso e tal. O que você precisa preocupar? Em cuidar da saúde de um modo geral. Clínico geral, né? Ter um médico de confiança. Isso é super importante. A mulher faz isso de uma forma excelente, porque geralmente ela tem um ginecologista que acompanha ela ou a vida toda, ou uma boa parte da vida, mas ela sempre procura ter um mesmo médico ou uma médica, tá? Então, nós, homens, precisamos ter o quê? Um médico de confiança também. Pode ser um clínico geral. E como é que... Já me perguntaram, mas como é que eu faço para ter um médico de confiança? Bom, tem algumas características de um médico bom. Primeira coisa, você chegar lá, o cara olhar para o seu rosto e já começar, faz isso aqui e tal, não fez um exame clínico, aí já é um indicador, né? Então, a gente precisa se atentar a esse detalhezinho. Avaliação oftalmológica, por quê? Porque eu vejo muita gente falar de reclamar de dor de cabeça, às vezes é uma questão de visão, tá? Câncer de pele, por quê? Porque é o que tem maior incidência, ok? Câncer de intestino, para mim vai ser um dos próximos câncer que vai ter uma incidência grande, por quê? Porque nossa alimentação não está melhorando, infelizmente. Ela está piorando, né? Muitos alimentos industrializados,
Eu já até comentei um pouquinho sobre isso. Infelizmente, a gente acaba optando pela praticidade, envolta a correria do dia a dia, né? A gente acaba correndo para essa questão da praticidade. E aí tem consequências. Certo? Tem consequências. Então, fique atento com relação a isso. Se você tem mais de 50 anos, converse com o seu médico. Se você conhece alguém que tem mais de 50 anos, converse com o seu médico. Fala para conversar com o médico, para se atentar a essa questão do câncer de intestino. Tá bom? É um câncer silencioso também. E eu quero deixar essa última frase aqui, que para mim é uma frase fantástica. A gente precisa entender isso aqui, de fato, e pôr em prática. Porque saúde também é responsabilidade de cada um de nós. Não basta, depois do leite derramado, você querer empurrar, porque o SUS, porque o governo, porque o plano, porque a empresa, porque o médico. Não. Tem uma pesquisa que mostra que 70% da tua saúde, da minha saúde, é responsabilidade tua, é responsabilidade minha. Não adianta depois querer empurrar para outra pessoa. Né? E minha parte? Só 30% é acesso ao sistema de saúde e genética. A grande parcela da responsabilidade da saúde é sua, é minha, não é de ninguém. Porque depois que a gente fica doente, somos nós, não é o governo, não é plano, não é empresa, somos nós. E é aí que a gente precisa atuar e puxar essa responsabilidade para a gente de trabalhar isso de uma forma mais assertiva, de uma forma preventiva. Ok? Maravilha? Agora a gente encerra. Vamos voltar aqui para a tela inicial e vamos para as perguntas. Obrigada, Abimael. Pessoal, podem perguntar, se ficar com vergonha, pode mandar no chat, que eu vou passando para o Abimael. Podem explorar, meninos, principalmente os meninos aí, as meninas que têm alguma dúvida. O marido está escondendo a pergunta, pode perguntar, fiquem à vontade. Abimael, acho que você foi muito claro, então, hein? Nossa, eu acho que o pessoal tá tímido, viu? Ou tão tímido. Eu acho que o pessoal tá tímido. Eu tenho uma pergunta aqui. Olha. Na verdade, faça a pergunta. Se eu souber, eu falo que sei, que se eu souber, eu falo que eu não sei, se eu não souber. Não, pode falar. Seria o pós, ou seja, vamos dizer que encontrou a próstata danificada, ou então algum problema, qual seria o tratamento? Arranca-se a próstata, seria o líquido, ou seria talvez o saquinho lá? Qual é o procedimento, entendeu? Eu não entendi a pergunta. Foi o Alisson que fez a pergunta, né? Isso. Ou seja, qual seria o tratamento após encontrar um problema? Pronto, seria resumindo isso aí. Pronto, vamos lá. Alisson, é o seguinte, tudo vai depender. Tudo depende da... Por isso que tem que ser feito toda uma análise, porque depende da sua idade. Né? Depende do tipo de câncer, se for câncer, que tipo de câncer que é. Entende? Então, existe N tratamentos. Tudo vai depender do quê? De quando foi diagnosticado, da sua idade, do tipo de tumor que é. Então, pode optar por cirurgia para retirar a próstata, pode optar por uma terapia hormonal, pode optar por uma quimioterapia, radioterapia, tem várias formas de radioterapia diferentes. É como eu falei, Alice, o grande pulo aqui não é preocupar com o tratamento. O grande pulo aqui é preocupar e focar na prevenção. Porque, graças a Deus, estamos bem servidos de tratamento, quando diagnosticado na fase inicial. Entende? E aí é onde a gente precisa focar. É fazer esse acompanhamento, indo ao urologista, e caso você apresente essa situação, que seja diagnosticado no início. Porque aí a palavra cura é muito mais evidente. Entendeu? Abimael. Oi? Thiago falando. Entendi, sim, obrigado. Então, eu tenho um primo, aquela pergunta, né? Eu tenho um primo que tem, né, não sei o quê um amigo. Tal. Um amigo meu distante. Eu não sei se para mim cortou um pedaço da conexão que não está tão boa, mas eu tô com 40 anos, fiz agora. Qual que é a idade? Não sei se existe uma melhor idade, né? Você falou da prevenção muito, mas eu não ouvi uma data, assim, uma idade. 40, 30, 50... Qual seria a idade dela? Não sei se para mim cortou, mas ficou meio falha essa informação. Vamos lá, então. Se você tem histórico familiar,
ou é negro, 45 anos. Aí você começa a ir ao urologista. Tá? Ir ao urologista. Isso que tem que gravar na mente de vocês. Se não tem histórico familiar, não é negro e tal, 50 anos. Não, Okay? então, tá bem. Eu comecei, na verdade, esse ano. A primeira vez que eu fui, eu achei que fosse 40, eu comecei aí esse ano. Então, já me perguntaram, Thiago. Foi hoje ou foi ontem? Me perguntaram, um rapaz de 35 anos me perguntou, mas eu posso e tal, ir ao urologista? Pode, não tem problema. Isso não quer dizer que você vai fazer exame de toque. Eu fui, por acaso, ele não fez o exame, mas... fez tudo isso que você falou, perguntou do histórico, né, como é que é a minha atividade. Eu tenho eu tenho uma vida física, atividade física bem intensa, então foi mais ou menos o que você comentou aí. Só queria entender um pouco da idade. Não sei se cortou para mim, mas obrigado pela explicação. Mas é isso mesmo, Thiago. Você é um bom urologista. Ele fez o quê? O trabalho de dever de casa. Investigou, fez uma análise completa de todo o contexto, né, histórico, um monte de coisa que você falou aí. Mediante isso, ele vai tomar uma conduta. Né? Então, é isso. Obrigado. Abimael. Opa. Alex falando. Primeiramente, obrigado aí pela sua participação. Parabéns pela abordagem. Super clara e objetiva. E eu queria saber, pegando um pouco do gancho da pergunta do Thiago, quando você fala do histórico familiar, isso tem a ver com, no caso, o câncer de próstata, ele estaria definido como hereditário, e se é realmente isso, os 45 seria o ideal, ou já deveria, caso tenha realmente um histórico genético aí na família, eu não sei se depende de quantos casos, enfim, eu não sei qual estudo que detecta realmente quando se pode comprovar que é um caso hereditário, se a prevenção ela não deveria ocorrer muito antes, ou realmente 45 seria o ideal para começar a tentar investigar. E se eu puder só complementar a pergunta do Alex, Abimael, me veio uma dúvida aqui agora. Ele falou do câncer de próstata, mas se na minha família tiver históricos de outros cânceres, ele também pode trazer algum tipo, ou só o de próstata, sua próstata, pele, sua pele, esôfago, sua esôfago, e assim por diante? Vamos lá. Agora vocês desencantaram, isso é bom. O que acontece? Vou começar respondendo de trás para frente. Com relação a outros cânceres, geralmente está associado um com o outro, né? E já começando a responder a resposta do Alex. Não necessariamente porque você tem, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, que você vai, um familiar seu, pai teu, tem diabetes, que você vai desenvolver. Tudo depende também dos hábitos que você tem, que você cultiva. Você tem predisposição, no caso da diabetes, né? Mas não quer dizer que você tenha. Com relação ao câncer de próstata, especificamente, está comprovado que tem uma ligação muito forte, né? Está comprovado que tem uma ligação muito forte. Com relação a outros tipos de câncer, geralmente está associado um com o outro. Existem alguns casos de alguns cânceres que podem desenvolver outros. Por exemplo, no caso do câncer de ovário, ele é um fator de risco também para câncer de mama. Por quê? Porque tem a ver com a produção do estrógeno, que é um hormônio que está muito ligado ali com o câncer de mama. Mas, via regra, quem tem câncer de intestino, tem um histórico na família de câncer de intestino, ele pode ser que venha a desenvolver, não quer dizer, tá? Com relação especificamente ao câncer de próstata, câncer de próstata mesmo, tá? O Alex perguntou mais alguma outra coisa, não estou lembrado agora. Meu questionamento seria mais na investigação, se a investigação deveria ocorrer um pouco antes, a partir do momento, digamos, que meu avô, meu pai e um tio teve, e agora, nesse exato momento, eu deveria me preocupar um pouco mais em relação a não ir com 45 e talvez buscar a investigação, a prevenção um pouco antes. A literatura fala de 45 anos, o Ministério da Saúde também recomenda 45 anos. Opinião minha, Abimael, tá? Minha. Se eu acumulo alguns fatores de risco, por exemplo, eu sou negro, certo? Então, eu tenho um histórico na família, sou negro, e eu procuraria aos 40 anos para começar a fazer acompanhamento. Opinião minha, entende? Não para, fazer toque, nada disso, mas para
acompanhar, ir lá conversar, igual o Thiago foi, conversar com o médico, e já começar ele a conhecer um pouco da minha história, e aí ele vai me dizer se eu fui cedo, se eu fui tarde, e começar a acompanhar. Eu faria isso, se eu tivesse fatores de risco acumulados, entende? Mas a literatura fala 45, Alex. Ok, obrigado. Ok, temos uma pergunta aqui. Por que câncer de próstata é mais comum ao envelhecimento masculino? Uma boa pergunta, viu? Ainda não está muito claro isso, não está muito definido isso, mas sabe-se que a idade é um fator de risco muito forte. Está um pouco relacionado também com a questão hormonal. Mas eu lembro que eu vi uma pesquisa, não vou me lembrar direitinho, mas lá falava que falava das probabilidades, não me lembro agora, mas a probabilidade de um homem, existe um homem que viva, eu não lembro a idade agora, até X anos e não ter nenhuma alteração na próstata, era quase zero. Não estou falando do câncer especificamente, mas a alteração na próstata. Então, quanto mais um homem vive, mais a probabilidade dele ter algum tipo de alteração. Seja ela câncer, hiperplasia, né, que são as que mais acontecem. Tá, mas não está muito bem claro definida a questão, o porquê da idade. Mas é um fator de risco muito forte. Ô, Abimael, Opa, eu consigo fazer um pouquinho de uma contribuição em relação a essa pergunta? vamos lá, me ajuda Que aí. Isso, que é relacionado ao fato do envelhecimento também, está ligado à perda gradativa da capacidade de recuperação celular. Ou seja, as células também elas vão envelhecendo. Então, com o envelhecimento celular, acaba sendo também um processo natural e torna as pessoas de mais de 60 anos, né, bem mais suscetíveis a desenvolver qualquer tipo de câncer, na verdade. Não só de próstata, mas quando a gente fala de todos os tipos de câncer. Também, o negócio é não envelhecer, né? Verdade. Eu estou percebendo que esse negócio de envelhecer não dá certo. Bom, minha tia fala que a única forma de não envelhecer é se morrer cedo. Mas eu acho que vou envelhecer, não vai ter jeito, não. Bom, tem uma perguntinha aqui do Isaac, que eu acho que você acabou respondendo, mas vamos lá. Boa noite. Tenho um histórico de casos de câncer de próstata na família. Estou com 35 anos. Com quantos anos você recomendaria eu procurar um médico? É o que eu já falei, né? A literatura, 45 anos, se tem histórico na família. Pai ou irmão. Se for os dois, aí eu chamo de... É a opinião que eu dei, né? Minha. Se os dois tiverem, é um acúmulo de fator de risco, que eu chamei dessa forma. Eu iria com 40, opinião minha, eu, Abimael, tá? Para fazer o acompanhamento. Mas, histórico na família, só o pai ou etnia negro, a literatura fala de 45 anos. Mas eu consigo... Na verdade, eu ia fazer uma contribuição trazendo analogia. Acho que esses 40 anos poderia se chamar de namoro, né? Para você não chegar direto no casamento. Então, pelo menos para estabelecer o relacionamento com o seu médico. Né? Tem mais perguntas, pessoal? Alguém mais? Bom, sendo assim, então, né? Fica a nossa mensagem. Realizem seus exames e proteja a sua vida, né? Novembro Azul não é só para hoje, é para a vida toda, né? Afinal, prevenção é promoção da saúde. Obrigada, Abimael, obrigada, Bárbara. Eu agradeço a participação de todos vocês no nosso webinar. Espero que tenham gostado. Lê, quer fazer seu comentário? Bárbara? Obrigada. Da minha parte, não, só agradecer. Agradecer toda a equipe da EdSeg, o Abimael, e realmente colocar o Novembro Azul aí como um mês não apenas para ser lembrado como um mês da saúde e da promoção do homem, mas sim a gente pensar um pouco mais no ano inteiro. Sim. Perfeito, Alex. Muito obrigada, pessoal, pelo encontro, foi muito bacana, e é sempre muito bacana poder contribuir com vocês. E boa noite a todos. Obrigada, Valeu, pessoal. Parabéns. Valeu, pessoal. Obrigado. Parabéns, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado, até mais. Tchau, gente. Obrigado. Parabéns, pessoal.